muito adoentada. Eurípides foi uma criança que desde muito cedo revelava uma amabilidade e uma afabilidade muito grande, uma doçura d'alma muito grande. E ele sempre se ocupou, desde a infância, de ir ao encontro das pessoas enfermas, de colaborar em tratamentos chagásicos. Sempre se colocou à disposição das pessoas mais necessitadas. Com 9 anos de idade, dos 9 aos 13, ele foi monitor do Colégio Miranda, em Sacramento. Ele foi praticamente o professor de muitas turmas daquele colégio, dados os alcances intelectuais que ele tinha e revelava. Nós não estamos falando, por isso, de um espírito qualquer, naturalmente. Nós estamos falando de um espírito que já tinha um preparo espiritual moral construído ao longo de suas várias reencarnações. Não pensemos que ele tenha sido colocado sobre a terra como um anjo, ou com as asas angelicais. Isso tudo é construído. E ele construiu para ser quem é, como Eurípides Barçanufo, ao longo das suas várias trajetórias. E ele convivia com essa mãe enferma. Uma mãe de uma família numerosa, de mais de 15 irmãos. Ele era o número 4. Então significa que havia ali, dentro dessa família numerosa, muitas dificuldades existenciais, porque moravam na zona rural do município de Conquista e Sacramento, mais especialmente na região de Santa Maria, na Fazenda Santa Maria, onde foi fundado o primeiro centro espírita do interior do Brasil, que é o Centro Espírita Fé e Amor, fundado em 28 de agosto de 1900. Eurípides Barçanufo viveu ali naquela região, com essa família numerosa, enfrentava muitas dificuldades. A mãe doente, ela sofria de tempos em tempos crises epiléticas. Ela sofria de epilepsia e não tinha, naquele momento, o acompanhamento que se tem hoje. Eurípides cresceu, estudou, era um amante da literatura, foi o primeiro jornalista do interior do Brasil. Ele fundou a Gazeta Sacramentana com 13 anos de idade. Ele foi presidente do Grêmio Estudantil com 13 anos de idade. Converteu-se ao espiritismo aos 20 anos de idade. Então era um jovem, foi uma criança que desde a infância revelava essa evolução moral e espiritual. E assumindo isso com muita seriedade. E ele consegue, com muito esforço, o grande desejo, e é isso que chama a nossa atenção, o grande desejo de Eurípides, como homem encarnado de seu tempo, era cursar medicina. Ele era apaixonado pela medicina. E ele objetivava cursar medicina. Naquela época não tinha o curso de medicina aqui na região. Só existia o curso de medicina na escola onde estava o Dr. Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, onde o Bezerra de Menezes já era médico. O Bezerra de Menezes, todos aqui, todas, sabem muito bem quem é e qual é a história, a trajetória desse grande homem que na Terra era um anjo desconhecido de muitas gentes, mas era de muitas gentes. E ele conseguiu uma bolsa de estudos no Colégio Militar, no Rio de Janeiro. E ele se dirigiria para lá para estudar a medicina como ele muito desejava, dados os alcances que ele tinha. Fora isso, ele era um grande teatrólogo. Eurípides conduziu e fez muitas e belas dramatizações nos coretos de Sacramento, dedicando-se a isso, tendo sido também vereador por 2 mandados e desistido do 3º. Mas nesse meio tempo, ele então ia se dirigir, numa tarde de uma segunda-feira, ele ia tomar o trem para se dirigir, para se mudar para o Rio para fazer medicina. E ele faz as malas, ele se despede dos irmãos, se despede da família, e ele então embarca e estava aguardando o trem. Muito sentimental, muito emotivo pela despedida temporária da família com quem ele guardava uma relação estreita há muitos anos e com as pessoas que tinham por ele uma admiração muito grande, dado o trabalho de assistência que ele já fazia. E ele, sentado, estava à leitura de um livro quando foi interpelado, a pedido de seu pai, por um outro rapaz que o pedia para voltar a casa,
porque sua mãe estava tendo uma crise epilética. A questão é que apenas Eurípides tinha condições de atendê-la. Era apenas na presença de Eurípides que ela se acalmava. Não se tratava de uma relação de dependência, e em nenhum momento a história registra essa relação simbiótica entre eles. Muito pelo contrário, é a presença de Eurípides com a sua energia que, por certo, neutralizava as entidades ou os espíritos obsessores que eram causadores daqueles processos epiléticos. E ele ali se acha profundamente dividido, porque ou ele abandonava a ida, e era a última chance que ele teria para ir para o Rio estudar medicina, ou ele voltava para casa para atender a mãe em crise epilética. A meu ver, este pode ter sido um dos dilemas mais difíceis enfrentados por um jovem. Nós estamos falando de um jovem. Nós não estamos falando de uma pessoa amadurecida, ainda que Eurípides guardasse, como já o dissemos, toda a condição intelectual e moral para ter tomado a decisão. Mas como um homem encarnado, estava dividido por entre aquilo que a paixão lhe colocava como possibilidade de vida, ou pelo que o amor o chamava como acolhimento fraternal. É uma decisão difícil de ser tomada. E o que ele faz? Imaginemos todos. Todos sentados aqui, encarnados ou desencarnados, sabemos a resposta. O que fez Eurípides? Desembarcou e voltou para casa. Quando ele volta para casa, ele vai em atendimento à mãe, naturalmente. E ele assume dali em diante o tratamento dela. E qual seria o resultado anos à frente? A cura. E ela veio por essa decisão de Eurípides. Mas pensemos, Eurípides desistiu ali mesmo do curso de medicina. Ele abortaria aquele sonho que poderia levá-lo à mais triste e à mais profunda das frustrações. Não tenhamos dúvida disso. Imaginemos nós abrindo mão de alguma coisa que a gente muito deseja. Ele estava abrindo mão de seus estudos naquele momento. Muitos de nós, para abrir mão de um adesivo, já é sofrido. De um copo. Imagina, de um sonho. Imagina daquilo que poderia ser a realização dos seus desejos materiais. E a gente está dizendo de um desejo que aprimora a nossa condição moral. Quando ele tomou a decisão e voltou, os espíritos abnegados, que já estavam na sua companhia, deram todo o suporte para que ele pudesse ter se tornado Eurípides que se tornou. Não se não tivesse a intervenção e o concurso do próprio tio, do senhor Mariano. Mas o que chama muita atenção é de que Eurípides trabalha este desejo e trabalha a vontade de ser médico na sua habilidade intelectual e vai se dedicar aos estudos da homeopatia. Ele se torna o maior homeopata já conhecido, não só no Brasil, é no mundo. A homeopatia levou Eurípides a longas distâncias, mas a longas distâncias. Ele transformou o sonho em realidade, por outros caminhos. Não se deixou abater, tampouco se frustrar diante daquilo que ele tomou como decisão. É isso que é o mais interessante. Ele tomou a decisão conscientemente do que ela traria e trabalhou para que não transformasse em depressão, como muitos transformamos. Trabalhou a decisão para que ela não se transformasse em doença, mas em solução. E ele foi buscar a solução sendo um dos maiores homeopatas. E quem foi o médico espiritual que, por intermédio dele, receitava, elaborava o receituário, tanto para produzir o medicamento, quanto para distribuí-los depois de manipulados? Ninguém menos
que Adolfo Bezerra de Menezes? Aí a gente fica se perguntando, mas como que essa relação se estruturou? De onde vêm esses anjos? E a gente olha para a história de Eurípides Barçanufo e vê o quanto Dr. Bezerra de Menezes foi um anjo desconhecido na sua vida. E aí a gente vai buscando os elementos da história para chegar a essa compreensão. E de onde vem? Por que Dr. Bezerra de Menezes acolheu Eurípides Barçanufo e assumiu a sua mediunidade para trabalhar com homeopatia, sendo que sequer em vida eles tivessem conhecimento um do outro? Ou Eurípides tivesse tido a chance de estar com Bezerra de Menezes? Isso é muito interessante. E Dr. Bezerra de Menezes participa indiretamente da conversão de Eurípides. E eu vou me ocupar de contar esse outro trecho para a gente poder avançar na compreensão do que sejam esses anjos desconhecidos, porque a gente já tem pistas para compreender que Eurípides foi, enquanto encarnado, um anjo desconhecido de muita gente. Porque o remédio que ele manipulou chegou e provocou a cura às enfermidades de muita gente que sequer o conhecia, que sequer sabia quem era ele, apenas sabia que uma alma bondosa tinha a capacidade de curar. Olha que beleza isso! Que extraordinário ser o anjo desconhecido de alguém que você sequer saiba da existência física como espírito encarnado e se ocupa de fazer o bem para que ele chegue a longa distância. Essa era a ocupação de Eurípides Barçanufo. E muito bem sabemos que o próprio Dr. Bezerra de Menezes havia sido também o anjo desconhecido de muita gente. Ou não sabemos daquele caso, quando o Dr. Bezerra de Menezes saiu de casa, estava atravessando por uma situação financeira muito difícil, mas muito difícil. E ele saiu de casa sem R$1 no bolso. Naquela época não era o real, eram os contos de réis. Não tinha um conto de réis no bolso. Não tinha um centavo. Tudo que chegava às mãos do Dr. Bezerra de Menezes, ele simplesmente distribuía. Hoje, se chegar R$1 no bolso, a gente acumula. É diferente. Acumula e deixa até num cofrinho. A gente até esquece do cofre, mas põe no cofrinho. E esse dinheiro acumulado vai servir para alguma coisa, a benefício próprio, geralmente. Mas o Bezerra de Menezes não tinha nada. Ele foi interpelado por uma mulher, com uma receita de medicamentos nas mãos, com os filhos enfermos, o marido sem trabalhar, e ela atravessou por ele e pediu a ele ajuda. Doutor Bezerra, eu preciso de ajuda, eu não tenho nada em casa, não tenho o que comer, eu estou com essa receita de remédios para comprar, e eu preciso dar um jeito para ajudar em casa. E ele põe as mãos no bolso e ele vê que ele não tem nada nos bolsos. No bolso do paletó, ele põe a mão e ele não enxerga nada. Até que ele olha para as mãos e vê o anel de formatura no dedo. O que ele faz? Tira o anel de formatura, desprendido como era, e entrega para ela. E diz: vá, minha irmã, vá, compre o remédio aos seus filhos enfermos, o alimento que está sendo necessário, e faça o que tiver que ser feito em nome do Cristo. Ele simplesmente tirou o anel de formatura, que ele havia conquistado com assim, muito esforço e zelo, e entregou. E entregou. Isso não quer dizer que aquela mulher sabia quem ele era. E tampouco se a expectativa dele era tirar aquilo que ele tinha nas mãos, nos dedos, para entregar a ela. A questão é que ali, ele se revelou diante dela como um anjo desconhecido, capaz de ter modificado a vida não só daquela mulher, mas de muitas outras gentes. Porque isso se desdobra, isso traz uma consequência imensurável. A gente não tem olhos de ver no como isso se desdobra. Esse é um caso do Dr. Bezerra de Menezes no meio de tantos outros. Porque assim como Eurípides, também ele fora perseguido. A homeopatia não era uma atividade regulamentada naquele momento.
Nós estamos falando do final do século XIX. Foi perseguido, ele teve quase o seu título de médico cassado. Não fora, porque o juiz que julgou a sentença entendia-o como um apóstolo do bem. O juiz, ao lavrar a sentença, impediu a sua cassação do título de médico em razão da bondade que ele demonstrava e que exercia em nome da medicina. E ele teve seu título mantido. Por ocasião também, naquele momento, da influência do seu grande amigo, que foi um dos responsáveis pela sustentação da doutrina na condição de um anjo desconhecido, como Bittencourt Sampaio, que é um espírito de quem se fala muito pouco e de quem se sabe muito pouco, mas que foi um anjo na vida de Bezerra de Menezes. E o doutor Bezerra de Menezes desencarna em abril, se eu não me engano, 27 de abril de 1900. Aos 67 anos de idade, muito jovem, não é? Desencarna. Ele era, naquele momento, o presidente da Federação Espírita Brasileira, desenvolvia um trabalho assistencial muito grande, e o senhor Mariano, em Santa Maria, para a gente não confundir as histórias, nós estamos falando das duas coisas. A gente foi ao Rio agora para falar do Dr. Bezerra de Menezes, considerando a sua grandeza espiritual, para a gente contextualizar um pouco quem foi esse anjo desconhecido. E quando ele desencarna, o senhor Mariano em Santa Maria já estava junto aos seus companheiros no intento pela fundação do Centro Espírita Fé e Amor. Santa Maria estava sendo palco de muitos fenômenos mediúnicos. Mas para contar esta história específica dos fenômenos mediúnicos em Santa Maria, eu preciso de um outro dia. Não vou conseguir contar tudo hoje, porque as histórias são muitas. Mas a gente tem muitas outras oportunidades. Isso está no livro Eurípides, o Servidor de Jesus, pelas mãos do médium Emanuel Alves da Silva, pelo espírito donatista. E o senhor Mariano, então, junto aos seus amigos, funda o Centro Espírita Fé e Amor em 28 de agosto de 1900. O centro, este ano, fez 125 anos. E está lá, para que nós possamos aproveitar as chances que temos de conhecer, de estar nas terras onde o senhor Mariano e Eurípides pisaram. Quando ele funda o trabalho em Santa Maria, ele funda o trabalho guiados, sob a condução, guiados por ninguém menos que Allan Kardec. E como sabemos disso? Porque os registros psicografados estão lá, assinados pelo próprio Kardec. Mas não é sobre isso que quero objetivamente falar ou recuperar. Quero dizer do modo como o Dr. Bezerra de Menezes, mesmo desencarnado, foi o anjo desconhecido de Eurípides Barçanufo. Por quê? O senhor Mariano começa a receber mensagens psicofônicas e psicografadas do Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes havia desencarnado, como estou dizendo, em 27 de abril de 1900. O senhor Mariano funda o Centro Espírita Fé e Amor em 28 de agosto de 1900. O senhor Mariano começa a receber mensagens de Bezerra de Menezes. Como poderia? Ora, bem sabemos, os dois eram espíritos muito evoluídos, mas o senhor Mariano permanecia encarnado. A notícia de que o senhor Mariano recebia mensagens do Dr. Bezerra de Menezes correu e chegou ao Rio. Chegou aonde precisava chegar, que era na Federação Espírita Brasileira. Chega à casa de Dr. Bezerra de Menezes. E os membros da federação, então, quando souberam disso, pensaram, das duas uma, ou é verdade que este homem, um sertanejo, recebe Bezerra de Menezes, ou ele é um charlatão. E está usando do Bezerra de Menezes para propagar a sua falsa mediunidade. E eles então decidem sair do Rio e se dirigir a Santa Maria para verificar em reunião pública
se aquilo que chegava aos seus ouvidos era de fato verdade. Tomaram. Qual era o transporte? Cavalo. Muitos dias. Do Rio a Santa Maria, imaginemos quase 30 dias. Chega a Santa Maria e foram participar dos trabalhos. Chegaram, ninguém os conhecia, então, por certo, os presentes ali sabiam que eram pessoas estranhas, mas não de quem objetivamente se tratava. Chegaram na hora da reunião e sentaram-se nas fileiras da frente. Uma comitiva vinda da Federação Espírita Brasileira. E ao final, a reunião aconteceu normalmente, e ao final da reunião, o senhor Mariano faz uma mensagem psicofônica falada, apresenta detalhes da trajetória daquela comitiva e traz elementos que apenas aquelas pessoas conheciam sobre o que estava sendo dito e anuncia no final da mensagem Bezerra de Menezes. Quando a reunião termina, as pessoas ficaram impressionadas com o senhor Mariano, porque o senhor Mariano não tinha condições de saber do conteúdo daquilo que ele havia dito sobre aquelas pessoas. Foi a prova mais cabal de que, de fato, o doutor Bezerra de Menezes trabalhava com o senhor Mariano. Aí o que eles fizeram? Celebraram, naturalmente, e reconheceram que, de fato, Bezerra de Menezes estava em trabalho espiritual na Fazenda Santa Maria com a mediunidade do senhor Mariano. Mas por que Bezerra de Menezes tenha sido um anjo descaído, nesse caso, na vida de... desconhecido na vida de Eurípides? Por quê? Quando essa comitiva veio, eles entregam de presente para o senhor Mariano o livro Leon Denis, do Leon Denis Depois da Morte. Eles entregaram, o senhor Mariano tomou o presente e guardou. E havia guardado. Nós não estamos falando de um Eurípides espírita até aí. Nós estamos falando da fundação do Centro Espírita Fé e Amor. Eurípides vai chegar ao espiritismo 4 anos depois. Quando ele começa a frequentar o Centro Espírita Fé e Amor, em 1904. Até aí foram anos de luta entre os espíritas e o senhor Mariano em diálogo constante com Eurípides Barçanufo para convencê-lo do espiritismo. Mas foi em virtude da presença de um doutor Bezerra de Menezes se comunicando por intermédio do senhor Mariano que o livro Depois da Morte do Leon Denis chega a Santa Maria. E num dos diálogos mais exaustivos entre senhor Mariano e Eurípides Barçanufo, numa noite de sexta-feira, quando Eurípides vai a Santa Maria e se hospeda no casarão, na casa do senhor Mariano, os quartos estão lá, o casarão em Santa Maria está lá preservado, para quem quiser conhecer uma hora, ir a Santa Maria para conhecer a casa do senhor Mariano está lá, o quarto de Eurípides está lá. E aí o quarto onde Eurípides dormiu está lá. E aí o senhor Mariano não tinha mais argumentos para dizer para Eurípides, para convencê-lo do espiritismo. E ele então se lembrou do livro Depois da Morte do Leon Denis. Pediu licença a Eurípides e foi buscá-lo. Ao buscar, disse Eurípides: meu filho, eu não tenho mais argumentos para conversar com você, tampouco para convencê-lo sobre o espiritismo. Entrego-lhe este livro, que chegou em minhas mãos pela federação. Espero que a partir dele você consiga encontrar as respostas para o que busca. O senhor Mariano sai, Eurípides se coloca a leitura do livro naquela mesma noite de sexta para sábado. E quando o senhor Mariano de manhã cedo acorda e se dirige ao quarto de Eurípides, ele se depara com Eurípides acordado, terminando a leitura do livro. E Eurípides se levanta, não faz outra coisa senão dar um abraço no tio e dizer ao senhor Mariano que a partir daquele momento ele se assumiria como espírita. E aí, parece uma coisa simples, não é muito, parece ser muito simples, mas de uma profundidade tão grande, porque nem o senhor Mariano desistiu de Eurípides, tampouco o próprio Bezerra de Menezes. Se não fosse o Bezerra de Menezes, não havia o depois da morte. Sem o depois da morte,
não teria a conversão de Eurípides. Somos anjos desconhecidos, mesmo desencarnados. E é muito importante ter clareza disso. Da trama que é constituída para que a gente possa consolidar o bem e consolidar a paz. Não fosse toda essa estrutura, Eurípides Barçanufo, por certo, poderia chegar a Eurípides Barçanufo, mas por um caminho outro, que não esse que conhecemos. Isso significa que as atitudes, as nossas decisões, o que fazemos, especialmente pelo próximo, traz consequências para muitas e muitas outras vidas, e por muito e muito tempo. Mas também chama atenção todas essas histórias aqui contadas, que o templo onde nós aprendemos a ser anjo é o lar. O lugar onde a gente aprende a ser anjo é no lar. Mas como no lar? Não foi no lar? Não foi de volta ao lar que Eurípides também tornou-se Eurípides? Não foi renunciando a uma de suas paixões materiais, no regresso ao seu lar, no exercício doméstico da convivência, que ele consegue atuar em benefício da enfermidade de sua mãe? Ele não foi para outro lugar. Ele voltou para casa. É em casa que a gente é anjo desconhecido. Aprende a ser anjo desconhecido em casa. Estas pessoas é que precisam da gente primeiro. Ajudando os de casa, como desconhecidos em casa, seremos, consequentemente, anjo para muitas gentes, encarnadas e desencarnadas. É preciso, como segunda lição de toda essa história contada aqui hoje, compreender também que para sermos anjos, é preciso ter condição moral, espiritual, estudando. Porque se Eurípides converteu-se ao espiritismo, foi por acesso ao conhecimento, aos ensinamentos já registrados que o esclareceram. Precisamos nos esclarecer, ou seja, precisamos estudar. Mas mais do que isto, a terceira lição como anjos, ou para aprendermos a ser anjos, reside no fato de praticar o que tenho como conhecimento. Porque não fosse a vontade de ser útil desses espíritos, nada disso teria acontecido. O senhor Mariano fundou uma casa espírita aos 20 anos de idade. Nós não estamos falando de uma maturidade, nós estamos falando de um jovem fundando uma casa espírita no início do século XX, aos 20 anos de idade. A mesma idade com a qual chega Eurípides Barçanufo. Quantos e quantas de nós aqui chegamos, por meio de muitos anjos desconhecidos, aos 40, aos 50, e ainda sequer compreendemos em profundidade os ensinamentos da doutrina, que não são outros senão os ensinamentos do Cristo. E entendo que talvez a maior mensagem de toda essa narrativa contada, de toda essa história, está no entendimento de que anjos desconhecidos somos todos nós. Somos todas, somos todos, invariavelmente. E aí não há escolha. Porque, como filhos e filhas de Deus, nós somos naturalmente bons. Todos e todas somos naturalmente bons.
Nós somos pessoas boas e precisamos aprender, então, a usar da bondade em benefício das pessoas, especialmente aquelas que dividem conosco o nosso lar, o nosso ambiente doméstico. Então, eu vou concluir dizendo que a gente precisa insistir em ser a paz das pessoas. A gente precisa aprender a ser a calma das pessoas, a ser a segurança de quem dela precisa, a tranquilidade de quem esteja nervoso, a luz de quem não enxerga outra coisa senão a escuridão. A nossa passagem pela terra deve ser esta, a de um anjo desconhecido, marcado pela bondade. Desconhecido não significa ignorado, não significa esquecido. É diferente. Então, que nós possamos aprender constantemente e sempre, pelos bons exemplos que esses espíritos nos deixaram, a exercitar a bondade como essência, a revelar o amor em sua mais pura manifestação. Que possamos ser a luz de alguém, o amor de alguém, ou de muitos alguéns. E, finalizando, para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Se não podes ser estrela, ser lâmpada. Se não podes ser orador ou oradora, seja o silêncio que consola. Se não podes mudar o mundo, seria muita pretensão de nossa parte, seja o coração que ama. Deus não nos pede brilho. O que Deus nos pede é a fidelidade ao bem. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, que Eurípides Barçanufo, com toda a sua força, nos encoraje à paz, ao amor ao próximo, para que a gente possa continuar insistindo, enquanto encarnados, em ser anjo desconhecido de alguém. Que Deus nos abençoe. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecê-los pela oportunidade de estarmos nesta casa abençoada que nos acolhe nesta manhã de domingo. Dia em que também lembramos da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, a mãe das mães desvalidas da terra. Que Mãe Santíssima, com seu manto de amor, possa iluminar a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, para que possamos receber o alimento para a alma, para que possamos compreender as palavras do Evangelho e para que possamos praticá-las em sinal do nosso respeito e da nossa fidelidade ao Cristo. Que os médicos e enfermeiros desta espiritualidade possam nos assistir e nos amparar, e amparar a todos os nossos familiares, encarnados ou desencarnados, a quem possamos buscar pelo pensamento. Deus, Pai dos que chora, dos tristes, dos devalidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga, nos prantos dos nossos erros, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Na aspereza do caminho, nas noites mais tormentosas, és a fonte generosa do bem que não cessará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores de ilusão, ó Pai, sois a luz do mundo, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda a aflição.
no dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento das sombras, da dor e do mal, que no momento final sintamos a luz da vida renovada e redivida na luz, na paz ditosa e imortal. Que assim seja.